Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Improvlog. Meu nome é Benedito Filho e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo a respeito de melhorias de processo dentro do recebimento. Nós já falamos aqui ao longo nos nossos conteúdos sobre a origem da logística, sobre melhorias de processo. Falamos sobre recebimento físico e possíveis agora problemas que podem ocorrer dentro do recebimento físico e como resolver, neste caso, utilizando a ferramenta Design Thinking. Lembrando que a ferramenta Design Thinking, ela tem 3 pilares, que é empatia, colaboração e experimentação. Nós já falamos sobre empatia, dá uma olhada nos nossos vídeos anteriores, porque tem muito assunto lá que pode te ajudar a melhorar os seus processos, resolver bastante coisa, para você conhecer quem são os seus clientes, como construir, saber quem é o seu cliente, a sua persona. E hoje nós daremos continuidade falando sobre colaboração. Então gostaria de te convidar, vem conosco. Colaboração, nós podemos falar sobre brainstorming. O que é brainstorming? Seria aquela tempestade de ideias. Você vai reunir o seu grupo, como você já construiu a sua persona, você já levantou, já fez todos os levantamentos das necessidades. Agora, vamos nos reunir para resolver o problema do seu cliente, da sua persona. E a colaboração é justamente para isso. Então, o brainstorming, como já falei, tempestade de ideias, e lembrando que não existe nenhuma ideia ou nenhuma sugestão ruim. Toda ideia, toda sugestão, ela pode ser melhorada. Nenhuma ideia, nenhuma sugestão, ela deve ser deixada de lado, mas anotar todas, de preferência no quadro, no local visível, para que todos tenham ali visualização do que está sendo feito. Quais as fases do brainstorming? Existe a preparação, que o grupo deve estar ciente da situação problema, para que seja falado ali, tratado, mais direcionado em relação ao assunto que está sendo proposto e que é necessário uma solução. Seria importante definir o tempo da reunião ali para que as pessoas se coloquem a par da situação um pouco antes, ali 5 minutos, 10 minutos, e daí partir a questão das sugestões, das tempestades e de ideias. E quando finalizar, a consolidação. Essas são as fases do brainstorming. Lembrando que regras do brainstorming, tá? Uma conversa por vez, cada pessoa dando uma sugestão, sendo anotado, não criticar e não julgar ninguém. Não existe ideia ruim, não existe sugestão ruim, isso é importante levar em consideração. Encoraje as ideias malucas, uma ideia, isso aí não existe. Considere todas as ideias, porque ela pode ser melhorada. No final essa ideia mirabolante, ela pode se realizar. Construa sobre as ideias dos outros. Alguém deu uma sugestão, mas você pode utilizar e melhorar aquela sugestão e ampliá-la, melhorando aquela ideia. É importante. Seja visual, anotando no quadro. Mantenha o foco no assunto proposto. Então alguém tem que ficar de olho e sempre observando na questão do assunto que está sendo discutido. E é importante, a quantidade é importante. Não se limite, nós precisamos só de 10. Não importa. Lembrando que todos que estão lá falando sobre as ideias, lá não existe gerente, lá não existe operador, lá não existe diretor, todos são iguais. Neste momento não existe uma diferença de cargos, não, é todo mundo igual, porque todos estão ali com o mesmo objetivo para resolver um determinado problema. Porque imagina, no momento de sugerir
o diretor fulano está lá, ou o gerente está lá. Não, porque imagine, boas ideias, por incrível que pareça, boas ideias, elas saem mais na hora do café do que no momento de brainstorming. Porque muitas vezes as pessoas ficam preocupadas porque o diretor X está ou o gerente Y está. Então o brainstorm é um momento que tem que ser divertido, descontraído, mas com foco no problema para que surjam boas ideias. E quais técnicas que nós podemos utilizar? Nós podemos usar uma técnica, por exemplo, simples, que é como podemos? É uma técnica. Como podemos melhorar o tempo de conferência? Como podemos informar de forma mais ágil? Como podemos separar por tipo de fornecedor? Como podemos criar um local para os itens? Como podemos redesenhar o processo? Então, é uma técnica, uma forma de você conseguir puxar e ter ideias para que seja resolvido aquela situação, problema. Eu estou deixando aqui, disponibilizando no material, depois você acessa, uma tabelinha com verbos que pode auxiliar você nessa técnica de como podemos, ok? Uma outra técnica também que pode ser utilizada e que pode ajudar a aguçar o pensamento dos participantes. E se? Porque ela estimula a criatividade, é importante. E se tivéssemos coletores no recebimento? E se recebermos no segundo turno? E se tivesse uma máquina de teletransporte? Lembra da ideia mirabolante? Talvez isso nunca se realize, mas e se? Na verdade aqui é para estimular, ok? E também nós temos o canvas da proposição de valor. Também deixo disponível aqui para vocês visualizarem. Lembrando que esse canvas ele vai te auxiliar a você ser mais assertivo na questão das soluções do problema para o seu cliente ou para a sua persona. Então eu estou deixando aqui disponível. Por exemplo, existe no quadro a proposta de valor e o perfil. Lembra que nós fizemos o canvas para você definir o seu persona? Então dali você já consegue, de todos aqueles canvas que nós fizemos, preenchemos, de lá você já consegue retirar a situação, o problema, praticamente o jobs to be done, por exemplo, tarefas do cliente. Lembra do jobs to be done que nós fizemos? O que ele faz? Por que ele faz? O que ele quer resolver? Então, e você vai linkar aqui com seus produtos e serviços. Então, na área verde, produtos e serviços, as sugestões para resolver a situação da necessidade lá no Jobs to be Done, ok? Então dá uma olhada lá, veja o nosso vídeo anterior. Também no Canvas de proposição, um outro ponto. Quais são as dores? Lembra que nós vimos quais eram as dores da sua persona. Então aqui esse quadro, ele já nos direciona para que a gente traga soluções ou sugestões mais direcionadas para resolver as dores da sua persona. Ok? É um outro ponto importante. E também criadores de ganho. Lembra, nós também fizemos isso aí, um canvas, quais os ganhos do seu persona, o que ele via. Então nós também traremos, através desse canvas, propostas que venham criar mais ganho para o seu persona, para a sua persona, para o seu cliente. Ok? Uma outra técnica também que nós podemos utilizar é a lista Scamper. Dá uma olhadinha. É um guia de perguntas provocativas. Ela é um tipo de checklist, né, para não deixar nenhum aspecto importante de fora. Então, utiliza a técnica Scamper. Ela é um guia de perguntas provocativas, é um checklist. O que significa? O que seria isso, o Scamper? O S, substitua. O C, combine. O A, adapte.
O M, modifique. O P de possibilite outros usos. O E, elimine. E o R, o rearranje, ok? Vamos repassar aqui rapidamente cada uma delas. O substitua, a situação, problema, o que pode ser substituído, o que pode ser usado no lugar, que outra pessoa poderia estar envolvida, ok? Então são pontos aí para estimular as ideias. O combine, o C, lembra? Combine, o que pode ser combinado no seu processo, o que pode ser misturado, o que pode ser conectado. O A, de adapte, quais outras ideias são sugeridas? Existe algo semelhante que pode ser aplicado ao problema? Tem alguma coisa que já vivemos parecido com isso? Então imagine que essa técnica é para te trazer aqui à mente várias situações que podem te auxiliar a melhorar na criação de sugestões e de ideias no seu grupo. O M de modifique, que modificação pode ser feita no processo? O que pode ser aumentado? O que pode ser modernizado? O P de possibilite os usos. Para que outros fins pode ser utilizado? Essa sugestão, essa situação, essa solução, ela pode ser utilizada em algum outro local? Ok? O E de eliminar. O que pode ser eliminado naquele processo? O que modificaria o procedimento ou funcionamento? E rearranje. Quais outros padrões também funcionariam? Tá? É uma série de possibilidades que pode ser vista com essa técnica aqui do Scamper, ok? E também nós trazemos aqui a estruturação. Então, tem que estruturar as ideias. Então, você pode, por exemplo, num quadro, vou disponibilizar aqui, e algumas ideias, algumas sugestões para que você possa estruturar as suas ideias. Ok, pessoal? Hoje nós vamos ficar por aqui. Agradeço aí a vocês que nos acompanharam até o momento. Esse vídeo já está ficando muito longo, então nós daremos continuidade a esse conteúdo no próximo vídeo, mas deixarei aqui disponível aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ok, pessoal? Mas não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Se tiver alguma dúvida, manda para nós vamos te responder, procurar te atender da melhor forma possível aí, para te ajudar, para te auxiliar, ok? Então, melhorar é uma necessidade, ok? Te vejo no próximo vídeo e até mais. Um abraço.